Boa tarde, gente boa. Muito bem-vindos. Bem-vindos ao canal Mães e Pais Confiantes, aqui do Instagram. Meu nome é Ania Camp, eu sou psicóloga e terapeuta familiar. E hoje a gente vai estar falando sobre pais que precisam trabalhar com crianças que precisam brincar. São todos muito bem-vindos e quem está por aí, eu tenho hoje uma sugestão, uma recomendação, que vocês, Eliana, que vocês peguem lápis e papel. É a primeira vez que eu peço isso numa live, mas estão todos convidados. Se você estiver lavando louça, então continue com a sua louça e aí, quem sabe, você assiste depois. E aí eu sugiro talvez ouvir mais de uma vez e anotar algumas coisas, porque hoje o papo vai ser sério. Até coloquei uma roupa bem colorida aqui para trazer um pouquinho de cor. Eu espero que não seja pesado, mas que ele é sério, sim. Nós estamos aqui aguardando a chegada da Márcia e eu já vou contar para vocês quem é a Márcia. Enquanto isso, tá? Quem ainda não pegou, pegue um lápis e papel. Oba, Márcia chegou. Márcia, você tem que me pedir para eu te aceitar aqui. Estou aguardando o teu pedido, tá bom? Pedindo para ser incluída. Acredito que a Márcia está lá procurando o botãozinho dela, mas ok. Vamos ver se eu consigo, se não... Fixar, denunciar, não. Com a Márcia. Ok, achei. Márcia. Deu certo? É sempre emocionante esse negócio para mim aqui. Mas ela está chegando. Oi, deu certo. Ai, esse é o momento mais temido sempre. Bem-vinda, Márcia, bem-vinda. Eu estava convidando as pessoas aqui a pegarem lápis e papel, porque eu acho que vai ter coisa para anotar. Mas enquanto as pessoas vão chegando, eu quero muito apresentar você e explicar para quem não conhece você o que você está fazendo aqui. Então, eu na verdade vou deixar você se apresentar e vou pedir para você contar para a gente quem que você é e você tem hoje a tarefa de apresentar não só a si mesmo, como apresentar o Jardim Vale do Girassol, certo? Porque hoje a gente está fazendo essa live em parceria com o Jardim Vale do Girassol, que é um jardim de infância associativo da minha cidade natal, lá em Brusque, Santa Catarina. Muita gente me pergunta de onde que eu sou, afinal, então eu moro em Brasília, mas eu sou de Brusque. E tem um grupo de pessoas muito especial que mantém esse jardim e a Márcia vai nos contar um pouquinho. E aí, Márcia, eu queria você convidar, desafiar você a nos dizer, né, contar o que é o jardim e por que a gente deveria apoiar o Vale do Girassol. Então, convença a gente, vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, Ania. Boa tarde a todos os colegas que estão nos ouvindo. Tudo certo aí com o Só, som? muda só um pouquinho a posição da tua câmera, que o som tá ótimo, mas a gente não tá mais te vendo. Esse é um Agora, problema. talvez só a tela de computador. Ai, para mim É, sempre é tão tranquilizador quanto outros também às vezes tem problemas. Então, agora estamos vendo você de novo, Márcia. é isso aí, agora deu certo. Deu. Boa tarde, seguimos. Então, eu me chamo Márcia, eu sou professora, sou Márcia Junques, também sou da cidade de Brusque, embora que eu transito um pouco pelo mundo, mas nesse momento eu estou em Brusque porque é onde está o Jardim Vale do Girassol, que é uma instituição de ensino mantida pela Associação Vale do Girassol. E é com esse olhar, então, vindo do Jardim Vale do Girassol, que eu estou aqui, e nós estamos nessa parceria bacana aí. Muito obrigada, Ania. Você, assim, é uma pessoa que nós respeitamos muito, admiramos muito, né? Você é uma terapeuta fantástica. Já teve outros momentos de parceria conosco, com palestras, com encontros. Uhum. Estar com você, para nós, é uma honra. Nós somos muito e eternamente agradecidos. Então, essa Márcia aqui, que é uma professora da área da educação, tem uma relação com o Jardim Vale do Girassol, com a educação superior, também no Vale do Itajaí, Tá, né? só Trabalho peraí, com... eu só vou contar
Peraí, Márcia, eu só vou contar para o pessoal que a Márcia ela é professora universitária, tá, gente? Ela não é professora de jardim de infância. E agora eu quero que você conte o que você está fazendo no jardim de infância, sendo que você é professora universitária. Pois então, uma vida inteira como professora de adultos e no ensino superior, né? Mas como na área da pedagogia nós sempre visualizamos assim propostas educativas que realmente possam funcionar, dar certo e vir ao encontro do que é realmente o mundo infantil, então eu hoje me sinto mais tranquila, mais à vontade para estar como parceira do Jardim Vale do Girassol, com essa orientação pedagógica, com esse olhar de quem adoraria estar também lecionando, quem sabe? Vamos ver, quem sabe? Então, a minha formação de base, ela é na área da educação, sim, graduação, mestrado, doutorado, foi todo para a área da educação, mas hoje eu me sinto, assim, muito, muito realizada e feliz e com uma vontade imensa de estar trabalhando com educação infantil. Por isso aqui o Jardim, né, Vale do Girassol. A associação Vale do Girassol é a mantenedora do jardim, e é ela que está, na verdade, sendo a instituição que está fazendo a parceria para a live de hoje. Por isso que a gente acabou assim pedindo uma contribuição, né? Essa contribuição toda que nós recebemos, ela é revertida em prol da manutenção do jardim no momento, porque nós estamos passando por esse momento bem difícil, aí que todo mundo trabalha nessa área, né, da educação está vivendo também. A gente mantém o jardim exclusivamente com a renda que entra das mensalidades, né? Pagamento dos professores, despesas e tudo mais. Concedemos alguns descontos para os nossos pais para manter as crianças matriculadas, porque a gente tem certeza que isso vai retornar, né? Que vai dar certo, que segundo semestre a gente está aí. E então, todo o lucro que a gente conseguir arrecadar com a ação de hoje, ela é para manter o caixa da instituição e manter o contrato, principalmente de uma professora que hoje está mais, né, em atividade conosco ainda, e as demais estão em stand-by, como se diz, né, por conta da legislação, mas que retornam, porque as crianças vão retornar, nossas famílias estão conosco, nossas famílias nos apoiam muito, nós temos realizado atividades com as famílias muito interessantes, porque o Jardim tem uma proposta pedagógica bem diferenciada, que valoriza o relacionamento humano, a espiritualidade, o acolhimento, a afetividade. Então, o Jardim se propõe a realizar algumas tarefas, entre as quais as famílias vão durante a semana até o Jardim, levam alguns mimos e atividades e trazem também das crianças. Que legal! Professora lá, e eu também vou bastante para lá, e todas as pessoas da associação, né? A associação foi muito importante nesse momento de lockdown, porque a associação se fez muito presente. Quero agradecer a todos, não vou nomear todos aqui agora, porque eu posso esquecer de alguém e vai ser chato, né? Mas eles estão todos online, já visualizei a entrada de todo mundo. Então, meus queridos, estimados, muito obrigada por tudo, né? Nós estamos aí juntos nessa. E hoje a tarde promete ser, assim, a tarde com a live da Ania Camp. A tão esperada live da Ania Camp, gente. Estamos, assim, morrendo de vontade de te ouvir, sabe? Eu tenho certeza que tudo que tu nos passares, assim, sempre, como sempre foi, é muito útil, ajuda muito. E eu vou estar aqui, daí te ajudando, olhando as perguntas. Tá ótimo, tá ótimo. Márcia, muitíssimo obrigada, tá? Muitíssimo obrigada. Como eu comentei com algumas pessoas, quem acompanhou as últimas lives, a maioria delas é feito com alguma parceria, com algum jardim, porque esses jardins associativos que são mantidos por pais, que não têm grandes investidores e têm propostas humanísticas, o Vale do Girassol também, ele se baseia na pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia que eu acho que talvez, para quem o desafio é ainda maior pelo que ela se propõe, né? Pela complexidade da educação que ela se propõe, para muitas escolas foi mais simples, talvez, migrar online. Quer dizer, eu sei que para ninguém foi fácil, mas para algumas mais simples, então eu sei que o desafio num contexto Waldorf é ainda mais complexo. Então, está todo mundo convidado, quem se sentir inspirado, quem fica feliz em poder apoiar essas iniciativas. Eu tenho ouvido
algumas pessoas, claro, algumas têm passado por momentos econômicos bastante difíceis, né? Mas algumas pessoas têm me dito, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou gastando 1/3 do que eu pagava no meu cartão de crédito. Então, se você tem um dinheirinho sobrando, fica o convite aí para olhar. Hoje a live está dedicada ao Jardim Vale do Girassol, nas anteriores foram outros jardins. Se você se sentir empolgado em doar e com isso sentir que você está apoiando a educação muito especial de alguns serzinhos muito iluminados nesse planeta, então fica super convidado para fazer isso, tá bom? Márcia, meu muito obrigado e nós seguimos com o trem que tem muita coisa para a gente falar. E eu acho que quem está aqui está querendo dicas para colocar a mão na massa, certo? Sair desse espaço agora, vou continuar te acompanhando. Quero te dizer que a gente te espera presencialmente em Brusque em breve, tá? Assim que puder. Lá no nosso jardim. Tá ótimo, estarei aí. Tá, um beijo, Márcia, muito obrigada. Tchau, tchau. Então, eu não sei como você saiu. Oh, saiu, ok. Então, muito bem-vindos. Para quem não chegou ainda, para quem chegou um pouco depois, eu fiz hoje o convite para pegarem lápis e papel, porque eu acho que vai ter coisa para anotar. E se você não consegue anotar agora, porque está lavando louça ou dirigindo, ou seja lá o que for, então eu convido para ouvir de novo e escutar depois. Pelo seguinte, o tema que a gente se propôs hoje é pais que precisam trabalhar com crianças que precisam brincar. A maioria de nós já aceitou que sim, na infância a criança tem que brincar. E a nossa situação atual, sim, deixou claro que junto com isso a gente tem que trabalhar. Eu pergunto, e vocês podem colocar, levantar o dedo aí, quem de vocês já tinha sonhado antes em poder ficar mais em casa? E não ter que ficar correndo tanto de um lado para o outro? Quem disse em algum momento que talvez, seria tão bom trabalhar em casa, ou ficar mais tempo com as crianças? Quem falou isso? Quem pensou isso? Eu desconfio que vai ter muita gente, ao menos eu já falei isso muitas vezes. E aí, quando eu penso na nossa situação atual, eu lembro daquela velha frase dos nossos avós, né? Muito cuidado com o que você pede nas suas orações, porque você pode receber, né? Então, ganhamos o ficar mais tempo em casa, ganhamos o estar mais tempo com os nossos filhos, ganhamos o trabalhar em casa. Só que veio tudo junto e misturado, e às vezes parece muita coisa para a gente dar conta, né? É como que se de repente a gente está com muitas laranjas aqui, são mexericas, que a gente está tentando segurar todas elas e sentindo todos os dias que tem bola caindo no chão, que tem mexerica caindo no chão, certo? Se nós ganhamos o que pedimos e veio tudo de uma vez só, eu me dei conta que, na verdade, a parentalidade, né, de pais e mães, ela ficou, sem dúvida, as pessoas que têm filhos pequenos em casa nesse momento são as que estão sendo mais desafiadas. Além, é claro, sem menosprezar a angústia e o sofrimento de quem teve um membro da família que adoeceu ou eventualmente ficou sem trabalho, essas coisas são muito difíceis, não há dúvida. Mas quem está, digamos, bem, ainda assim está num bem muito desafiador. E aí eu colocaria assim, se fosse um jogo de videogame, né? Ter nível 1, 2, 3, quem está com um filho pequeno em casa, tendo que trabalhar e provavelmente sem ajuda doméstica, está jogando o nível mais hard desse jogo, né? E aí, quando a gente chega nos níveis mais intensos de qualquer atividade, a gente tem que se profissionalizar de alguma forma. Não dá mais para ser amador. Não dá para deixar as coisas rolarem e torcer para que dê certo. E não dá para deixar para descansar depois, porque não vai ter descanso. Então, a gente realmente está num momento complexo e eu entendo que mais do que nunca, pais e mães têm que se profissionalizar de alguma forma nesse mix de habilidades que estão sendo exigidos, né? Eu acho que muitas vezes eu já ouvi a frase, como eu queria que o Brasil fosse um país socialmente mais evoluído, um país de primeiro mundo. E aí eu pensava, será que as pessoas sabem que no primeiro mundo elas vão ter que lavar, cozinhar, passar, limpar a casa, cuidar de criança, porque não vai ter ajuda? A gente ainda vivia numa sociedade onde
muitas coisas terceirizávamos, né, da nossa maternidade e paternidade. Tinha um horário que as crianças iam para a escola e a gente ia fazer as nossas coisas. Quem nesse país é classe média em diante, em geral, tem alguma ajuda doméstica. E isso tudo mudou, de repente. E a gente teve que descobrir como dar conta. Então, o que eu quero propor para vocês é que a gente hoje olhe para isso como se nós fôssemos entrar num jogo realmente profissional. Porque tem o seguinte, a pandemia, se passa ou não passa, ninguém sabe. Tem muita gente falando do novo normal. E situações novas, elas requerem habilidades novas. A gente vai ter que dar conta de coisas que não tinha que dar e talvez tenha que, acima de tudo, mudar como a gente dava conta dessas coisas. Então, quem é profissional, em geral, tem clareza em quais são suas prioridades, tem estratégias e tem ferramentas. Não acredito, meu telefone está tocando. Vocês vão me dar um segundo para eu desligar. Como vocês veem, eu também estou trabalhando de casa. E é só vendedor de alguma coisa que liga no fixo, né? A gente não lembra de desligar. Então, eu estava falando que quem é profissional vai ter que estabelecer prioridades, vai ter que criar estratégias e vai ter que ter ferramentas, porque não vai dar para ser de qualquer jeito. E eu sei que está difícil e o que eu vou dizer para vocês é que, infelizmente, eu não tenho nenhuma receita milagrosa, não tenho como VUPT, não tem nada que vai fazer com que os problemas de vocês desapareçam. É essa a realidade com que a gente vai ter que lidar. E aí eu queria convidar vocês, e é para isso era o lápis de papel, que vocês pudessem anotar num pedacinho do papel quais são as suas 3 prioridades para o dia de hoje. O que hoje tem que acontecer para que no fim do dia, o seu dia, você possa dizer, ok, eu fiz o essencial, algumas bolas, algumas laranjas caíram no chão, mas, sei lá, está todo mundo vivo, todo mundo alimentado, o trabalho que não tinha jeito de adiar eu entreguei, e eventualmente avisei alguém que algum trabalho eu não ia entregar. Não sei quais são as suas prioridades. Talvez a sua prioridade seja hoje descansar, porque não está dando mais para simplesmente ir adiante, ir adiante, ir adiante. Então, essa coisa de priorizar é algo que qualquer empreendedor tem que fazer, porque as possibilidades de prestação de serviços ou criação de produtos é infinita. Ele não vai poder fazer tudo profissionalmente. Então, ele escolhe algumas coisas que ele ou ela faz e aquelas que não serão feitas. Então, ficar em paz com o que não vai ser possível é crucial e talvez a parte mais difícil, porque de alguma forma a gente tem sei lá, um mantra que fica rodando na nossa cabeça como se a gente tem que dar conta de tudo. E isso é completamente ilusório, não existe dar conta de tudo. A gente vai dar conta de algumas coisas e de outras não. Então, faça escolhas e entenda que você, e isso é importante, gente, em especial para as mulheres, não exclusivamente, mas em especial para as mulheres. Entenda que para que tudo que você quer fazer, para que isso funcione, você adulto tem que estar bem. O pai e a mãe de uma casa, eu digo, é como que o mastro central da tenda de um circo. Se o mastro central da tenda do circo cai, o circo cai. Então, você precisa entender por que você precisa para você estar bem. Para algumas pessoas, e provavelmente não vai ser poder dormir 8 horas. Agora, às vezes a gente descobre que, se algumas pessoas me dizem isso, se eu tiver condições de manhã fazer meia hora de atividade física, eu sou outra pessoa, meu humor é outro, minha disposição é outra. Algumas pessoas me dizem, eu queria de manhã ficar em silêncio 15 minutos, seja tomando um café, seja meditando, seja olhando pela janela, o que for. Se eu tiver esses 15 minutos em silêncio comigo mesmo, eu dou conta do meu dia. Então, você tem que saber o que você precisa para você ficar bem. Sabe a clássica frase do avião, né?
primeiro o adulto coloque, se você tiver uma criança com você, você primeiro coloca a máscara em si mesmo, depois se cuida da criança. Sabe por quê? É porque se você não colocar máscara em você primeiro, você corre o risco de desmaiar. E aí você não pode esperar que uma criança de, sei lá, 2 ou 4 anos vai cuidar de você. E é isso que a gente acaba criando para as nossas famílias, quando a gente acha que primeiro vai cuidar dos outros e se sobrar tempo a gente cuida da gente. Não é assim que funciona. Então, eu vou talvez ter que abdicar de meia hora ou de 2 horas de sono para poder fazer outras coisas, para poder estar bem. Então, essa eu diria é uma prioridade importante. Para quem ainda não leu, recomendo esse livro, Deixe a Peteca Cair. É um livro também escrito por uma mulher, falando mais da perspectiva da mulher, que muitas cresceram com essa autoimagem de que o dia que fossem mães teriam que ser super. E ele fala, é um livro super interessante para quem está com dificuldade de negociar com parceiro ou parceira. Eu sei que essa não é uma dificuldade exclusivamente das mulheres, mas em algumas famílias eu sei que são os homens que estão se sentindo assim, mas estatisticamente eu diria que são mais as mulheres que se sentem assim. Então, recomendo o livro, sim. Então, prioridade é número 1, a primeira coisa. Segunda, então, as estratégias. O que é uma estratégia quando você tem que cuidar de criança, casa, trabalho e, não sei, talvez ainda algum parente doente, o que for? A primeira coisa na estratégia é definir tempos. Uma vez que você tenha estabelecido suas 3 prioridades do dia, defina o tempo. E aí, tenha claro que se você precisa trabalhar, você sabe que para terminar o seu trabalho, você vai ter que ter 2 horas de trabalho concentrado, esse trabalho concentrado talvez não seja possível depois que as crianças acordem. A não ser que você tenha realmente alguém, um parceiro, ou um avó ou uma avó com quem ainda você consiga contar totalmente firme e comprometido com essa sua prioridade. Se não, eu tenho uma cliente que ela acorda às 3h30 da manhã quando ela tem que fazer isso. E ela se organiza de resto para que ela possa dar conta. Então, não adianta a gente idealizar que os outros vão nos entender. Isso é amadorismo, de novo. A gente que tem que reconhecer claramente como a nossa casa funciona. Isso é o que um profissional faz. Ele olha como a realidade funciona. Então, defina tempos. Defina tempos, talvez combinando, analisando a sua rotina, em que momento que você vai ser a profissional para entregar o que seu chefe está esperando, em que momento que você vai ter que fazer um almoço porque todo mundo tem que comer. Reconhecer que dependendo da idade do seu filho, ele tem momentos que ele demanda mais ou menos atenção, ele consegue passar mais ou menos tempo sozinho. E nessa história das parcerias, uma coisa bastante interessante, uma família com quem eu tenho contato, eles relataram que, por exemplo, eles têm 3 menininhas e que estão em jardim de infância, nos primeiros anos da vida escolar, e a grande dificuldade para essa família tem sido que essas meninas consigam dar conta do seu dever de casa, por exemplo. E aí fica, né, elas interrompem muito o trabalho dos pais e assim por diante. E o que eles conseguiram foi uma parceria à distância com os avós. Então, os avós entram, sei lá, no Skype, no Zoom, no WhatsApp vídeo e acompanham o dever de casa de uma das filhas que parece que para quem isso é mais difícil. Então, pensem nisso. Que outros parceiros podem estar presentes, talvez na sua vida? Não fisicamente, mas podem sim, hoje, digitalmente, estar acompanhando vocês. Agora, quando escolher um parceiro, seja realista. Às vezes, muita gente tem boas intenções, mas eles de fato não dão conta. Então, sabe como numa empresa, uma empresa contrata um fornecedor e se esse fornecedor não cumpre o que fez 1 ou 2 vezes, ele interrompe o contrato com o fornecedor. Com os nossos familiares, com as pessoas, né, com quem temos relações afetivas, a gente não precisa terminar com essa relação, mas é a gente reconhecer que eles não vão conseguir nos ajudar em alguma tarefa. E talvez, sim, a gente possa antes pensar com que outra tarefa essa pessoa possa nos ajudar. Então, algumas pessoas têm me contado que, sei lá, uma avó ou alguém, uma tia,
prepara marmitas para essa família para que, para que o almoço ou a refeição esteja cuidada. Algumas pessoas conseguem se organizar bem, sei lá, no sábado organizam todas as refeições da semana. Enfim, aquilo que é importante, você precisa ter uma estratégia, isso precisa estar alocado no seu tempo. Então, antes desse momento, eu tinha mais tempo à disposição para o meu trabalho. Eu agora tenho que colocar com a mesma clareza com que eu defino horas de trabalho, eu tenho que definir tempos para fazer almoço e de uma vez por semana, pelo menos, fazer uma faxina caprichada. Então, eu tenho que incluir isso na minha agenda, na minha programação, porque senão não vai acontecer ou vai ser algo muito estressante. E é isso que eu queria dizer para vocês também. Algumas pessoas dizem, ai, mas eu não dou conta de mais uma coisa. Você está me pedindo para eu fazer mais uma coisa? Eu achei que você ia me deixar mais leve. Agora, sabe como é aquela situação quando você tem que, digamos, carregar sei lá, uma mala pesada, né? Sei lá, por uma longa distância, uma caixa pesada. Se você pegar essa caixa e levantar ela do chão, e aí dar 2 passos e diz, ai não, cansei, e baixar a caixa, e aí respirar, e aí, ok, vou mais um pouco, e levanto a caixa e dou 2 passos e deixo no chão, isso provavelmente vai lhe consumir muito mais energia do que se você dissesse, ok, agora eu vou resolver essa bendita caixa, e levanto a caixa, respiro fundo, e vou e caminho os 20 passos que eu tenho que dar com a caixa. Então, essa decisão de lidar com isso de uma forma estratégica e deliberada, intencional e com atenção, isso libera esse tipo de energia. Isso vai ser desafiador, mas uma vez que você tiver feito isso, os seus passos seguintes tendem a ficar mais simples. Para quem está com crianças pequenas em casa, toda professora de jardim de infância sabe que crianças amam rotina. Elas gostam de saber qual é a sequência das coisas. Então, crie uma rotina para sua família, seria a minha sugestão, e depois siga ela. Se você conseguir sustentar uma mesma rotina durante uma semana, a partir daí, é muito provável que as crianças entendam isso e você já não vai ter que gastar a mesma energia para que ela transite do momento A para o momento B. Então, aquela história de que nós adultos às vezes achamos que rotina é ruim, rotina liberta e para as crianças, rotina tranquiliza. Então, quanto menor a criança, mais benéfica a rotina e mais energia vai ficar livre para o adulto. E outra coisa, se você tem filhos pequenos em casa, você deve saber como o sono é crucial. Então, nesse momento em que a nossa vida não está organizada com saídas e atividades externas, isso fica às vezes muito mais confuso e difuso, menos claro qual é o horário das coisas e tudo pode acontecer em qualquer momento. Tem um casal que eu acompanho há algum tempo e eles, desde o início da nossa conversa, uns 2 anos atrás, a queixa deles era de um menino que na época tinha 2, 3 anos e que não queria dormir cedo, porque na verdade esse casal, os pais, ambos acadêmicos, eles estavam acostumados a trabalharem até de madrugada, né? Quem escreve, quem tem um trabalho criativo, sabe como às vezes é bom aquele silêncio da madrugada para ser criativo. Mas com a chegada de uma criança pequena, isso às vezes fica meio complicado. E esses pais, eles relutaram muito em mudar a rotina deles. Eles queriam manter a rotina de dormir à 1 da manhã, só que o menino ou ele ia dormir muito tarde, não dormia o suficiente, ou acordava de mau humor, ou na verdade não deixava eles livres para se concentrarem à noite. E depois de meses de conversa, um dia eu escuto deles, parece que é a gente que vai ter que fazer uma mudança. E é isso mesmo, gente. Somos nós, os adultos, que temos que fazer uma mudança. Quando a gente tem filhos pequenos em casa, a rotina mais saudável e tranquila da família é aquela que prioriza o ritmo biológico das crianças. E criança saudável e feliz e mais fácil de lidar, geralmente é a criança que dorme cedo e acorda cedo.
vai chegar um momento em que isso vai mudar. Na adolescência eles vão querer dormir tarde, acordar tarde. Mas quando eles são pequenos, eles de fato, eles em geral tendem a estar melhor. O humor deles é mais fácil e eu particularmente acho que economiza muita energia se eu tiver crianças bem-humoradas ao meu redor. Então, organizem seu tempo. Então, eu falei de organizar o tempo, organizar parcerias. Quando organizar as parcerias, ou quem faz o quê, eu diria preste atenção e reconheça quais são os talentos de cada um. Porque se tem alguém que está na casa, né, do casal, um gosta de cozinhar e outro não gosta, esqueçam um pouquinho os estereótipos culturais e reconheça qual é o talento de cada um. Porque se vou agora partir para uma coisa estereotipada mesmo, mas parece que ainda está na nossa cabeça que quem deve cozinhar é a mãe da casa. Mas há muitos homens que adoram cozinhar e fazem isso como hobby, como prazer. Então, se um homem vai para a cozinha, ele provavelmente vai sentir que ele está fazendo algo legal, ele está se divertindo, ele não está fazendo aquilo como tarefa. E ele vai fazer aquilo com leveza. Enquanto se alguém que tem que cozinhar porque tem que cozinhar, vai fazer isso com mais peso e vai consumir mais energia. Então, se você puder, a minha recomendação é mapeie os talentos da família. Quem faz o quê? Às vezes tem uma criança de 7 anos super disposta a ajudar, que vai adorar guardar parte das coisas, vai adorar colocar a mesa. Valorize essas parcerias com os filhos, de acordo com a idade. Lembrando que criança naturalmente quer imitar o adulto. A gente falou isso na live anterior. Se você não assistiu, está convidado. Então, utilize esses talentos que você vê que talento é aquilo que alguém faz e acha que é fácil, que não consome esforço e que faz com alegria. Claro, tem algumas tarefas que alguém vai dizer ninguém acha legal, né? Talvez levar o lixo para fora ninguém acha legal. Aí faz um sorteio, ok, alguém diz, tá bom, alguma coisa chata. Nós adultos sabemos que a gente tem uma dose de coisas chatas que a gente vai ter que fazer, faz parte da vida, certo? Eu só diria que evite reclamar, reclamar não muda nada. O efeito de mudança é muito perto de zero e o reclamar ele traz muito peso para a atmosfera doméstica. E quem está exposto à reclamação dos outros se sente muito frustrado, porque, vamos combinar, está todo mundo se esforçando pra caramba. Então essa sensação de que eu estou me esforçando pra caramba e ainda assim o que eu ouço a reclamação é muito frustrante. Isso rouba muita energia. E a gente não pode se dar o luxo de ficar perdendo energia, não, gente. Então, quando você estiver frustrado, reconheça para si mesmo, ou diga lá no canto, ou vai para o banheiro e diz, que saco, que droga, estou cansado. E depois encontre algo pelo qual você possa agradecer ou elogiar alguém. Em troca você vai ganhar um sorriso, ou vem alguém que vai lhe dar um abraço. Talvez você até tenha a sorte de ouvir um obrigado. E você vai ver que esse investimento que você fez para segurar a sua frustração e a vontade de reclamar, vai ser recompensado, ok? E a outra dica para pais com filhos pequenos, e essa eu acho que é importantíssima, e minha querida amiga Estela falou sobre isso na live que a gente fez junto com Oli Toys. Deem uma olhada no Instagram, @olitoys, com 2 vezes Y. A Estela ela deu algumas dicas, e o que eu sugiro muitíssimo, não importa o tamanho da sua casa, delimite territórios, delimite espaços. Tenha um lugar onde as crianças possam fazer o que a gente adulto nós chamamos de fazer bagunça. Para eles, no fundo, é onde eles podem explorar a criatividade deles. Onde eles possam estar à vontade, sem medo de levar bronca ou de alguém que critique o que eles estão fazendo. A criatividade pede liberdade. Significa que qualquer coisa dentro daquilo que está delimitado ali pode acontecer naquele espaço. Depois tem o horário em que a gente combina, ok, agora a gente organiza. Então é um espaço que eu recomendo que tenha caixas, um espaço que eu recomendo que tenha panos, que tenha roupas velhas, que tenha toquinhos, que tenha galhos desde que arredondados, que tenha potes, que tenha colheres de pau.
A gente vai estar postando depois uma imagem, vocês estão convidados a olhar depois, no nosso Stories vai ter uma imagem com várias dicas de coisas que me ocorreram. Então, crie espaços, e nesse espaço que a criança possa realmente deixar a criatividade correr solta, tá bom? Não dá um espaço para a criança, ou você determinar como a criança deve brincar, e supondo que tem um jeito certo de brincar e tem um jeito errado de brincar, você está matando a criatividade da criança. E aí ela provavelmente vai se rebelar contra essa limitação e você vai ter muito mais irritação e rebeldia, ok? Então, aceite que vai ter um certo nível de mudança. Você pode delimitar isso, tipo, ok, até às 6 da tarde tem bagunça e depois disso vai ter que arrumar. Eu quero a sala arrumada no fim do dia. Tudo bem. O que eu percebi é que quando a gente está disposto a dar bastante liberdade para as crianças ou para as pessoas com quem a gente convive no dia, aí quando a gente delimita coisas que são importantes para o nosso bem-estar emocional, isso é mais facilmente respeitado. Agora, se a gente fica dando não, 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 com muita frequência, isso vai criando uma angústia e uma irritação, e é mais difícil deles acolherem quando a gente pedir, por favor, eu sei que para você não faz diferença se o sofá da sala está arrumado ou não, mas para mim faz, e eu quero me sentir bem na nossa casa. Assim como eu espero que você tenha se divertido muito na nossa casa hoje. Ok? Então, definir tempos, definir espaços, identificar parcerias e os talentos das suas parcerias. E aceite que tem laranjas que vão cair no chão, que tem bolas que você não vai conseguir segurar nesses malabarismos eternos que a gente está fazendo com a gente mesmo. E eu acho, e muita gente está percebendo hoje, que se nossos filhos chegarem ao fim do dia alimentados, saudáveis, que talvez uma parte dos deveres de casa estejam feitos, se é isso que eles estão fazendo, mas que a gente consiga olhar um no olho do outro, ter 2 minutos de um abraço, ter um parceiro ou uma parceira que acolha a nossa frustração com aquilo que não deu para fazer, que a gente sinta que os nossos vínculos são mais fortes do que nunca, ou ter a coragem de reconhecer que, caramba, meu parceiro ou minha parceira é bem mais difícil do que eu lembrava. Mas que mesmo assim eu estou disposta a tentar fazer isso funcionar. Eu vou ter que descobrir coisas novas para fazer a relação funcionar. A gente precisa testar coisas novas. E é isso que eu espero, de alguma forma, ter contribuído com algumas perspectivas novas. E na última live eu falei de algumas ferramentas que também profissionais usam ferramentas. Eles não usam qualquer coisa. Eles têm coisas que eles sabem que funcionam para o trabalho deles e eles usam ferramentas. No último vídeo a gente falou de 3 ferramentas. Vocês podem olhar lá no IGTV aqui do canal. As lives anteriores estão lá e a do dia 17 de junho foi sobre isso. E em breve eu vou abrir inscrições para um curso que vai tratar de estratégias e ferramentas. Aí a gente vai bem mais a fundo nesse tema. E se você tiver interesse, eu convidaria você a já mandar um e-mail. E o nosso e-mail está lá no nosso perfil aqui do Instagram. Mandar um e-mail dizendo que você tem interesse no curso com ferramentas e estratégias para pais e mães. E aí a gente vai até tentar personalizar esse curso já com as suas demandas. Então, dá um convite aí. Semana que vem, a gente vai estar falando sobre telas, telinhas e telões. Algo que é muito controverso, algo que eu escuto muitos suspiros quando pais e mães falam disso. E eu estou me propondo a falar dos sims e dos nãos. Porque, como em tudo na vida, e de novo, profissionais sabem disso, a gente faz escolhas. A gente tem coisas que a gente vai conseguir fazer e tem outras coisas que a gente aceita que não vai conseguir fazer. Agora, para a gente fazer uma boa escolha, a gente tem que ter consciência do que a gente está escolhendo, certo?
É isso que a gente percebe, por exemplo, que às vezes crianças ou adolescentes, eles dizem, ah, mas assim, resolve desse jeito. E aí a gente percebe que esse adolescente, essa criança não tem ainda consciência do que implica isso. Quando eu faço uma determinada escolha, o que que eu estou... A gente percebe que está ganhando em geral, mas não percebe que está perdendo. E aí depois se ressente que, puxa, eu paguei muito caro pela escolha que eu fiz. Então, para uma escolha consciente, a gente tem que ter consciência do que está em jogo. Então, fica o convite para a semana que vem, 14 horas de novo, ou na hora em que você resolver assistir no Live TV, no IGTV, a gente vai estar falando sobre isso. E tem uma outra live, já está agendada para o dia 8 de julho, que eu convido muito vocês, a gente vai estar falando sobre autocuidado. Em geral, as mulheres são piores nisso. Tá? E mulheres, por mais que vocês detestem ouvir isso, a gente tem a aprender com os homens, tá? O que não significa concordar com os homens, tá? É bem diferente, na verdade. E sobre isso a gente vai falar no dia 8 de julho. Você já está convidado, já pode anotar lá. E aí fica um convite que, se você quiser ser informado das nossas lives, receber nossos lembretes, a gente lembra aqui, algumas pessoas se inscreveram na nossa lista, a gente agora tem uma lista de WhatsApp, que a partir de semana que vem vai estar funcionando pianinho, onde a gente lembra vocês ficam sabendo o que vai estar acontecendo e talvez fique mais fácil. Então, se você quiser, mande lá, olhe lá no nosso perfil e mande uma mensagem para a gente para ser incluído nessa lista. E a partir de semana que vem começam também novamente artigos da Ânia ou de terceiros sobre temas relacionados assim, parentalidade, educação, o nosso desejo de sermos bons pais e boas mães e fazer isso de uma forma harmoniosa. Então, se você quiser receber os artigos, então peça para ser incluído na lista de e-mails, se aí você ainda não está lá, tá bom? A gente tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Amanda Franco comenta que nossa pequena estuda em uma escola apoiada por uma associação de pais. Estamos engajados em atividades que mantêm a escola viva durante esse período. Dessa forma, sei pelo que passam, com certeza. É isso mesmo, Amanda. Quem está envolvido em escolas associativas sabe que esse desafio não é de uma gestão da escola, mas é de todo mundo envolvido. E eu acho sempre muito corajoso quem se envolve no projeto associativo, né? Então, com certeza, é um grande desafio. Então, eu queria perguntar ainda, porque é nisso que eu estou assim, eu me dispus a fazer isso porque isso para mim pessoalmente é importante. Eu queria convidar você a considerar que, se você ouviu que aqui hoje você achou útil para você, e eu espero muito que tenha sido de alguma forma, ou se não, se tem algo que a gente não falou e que você gostaria que eu falasse, a gente vai estar nos próximos dias publicando aí um cardzinho, convidando vocês a proporem temas, tá? Então, tá valendo propor temas. Mas se o que você ouviu hoje foi útil, eu quero convidar você a imaginar o seguinte: imagine que, ao invés de me assistir aqui ao vivo, você tenha ido numa palestra minha em algum lugar e tenha pagado o ingresso como pagaria para um cinema ou para um teatro. E que você não vai ter esse gasto, e eu queria convidar você a fazer uma doação, talvez. Então, o Jardim Vale do Girassol nos convida a fazer essa doação. Se você, sei lá, mora em São Luís do Maranhão, tem na live da semana passada, tem lá os dados da escolinha, também associativa, de São Luís do Maranhão, que é o Jardim Guaramirim, que também está pedindo doações para o fortalecimento da sua iniciativa. E assim vamos a cada semana. A minha intenção é, de fato, apoiar esses pais corajosos, tá bom? Então, fica o convite. Se você não se sente que isso não tem nada a ver com você, fique super tranquilo. Eu sei que tem um monte de gente pedindo doação, então fique tranquilo. Mas, se você tiver afim, por favor, não se acanhe. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigada aos pais do Jardim Vale do Girassol. Com certeza, assim que voos estiverem liberados, eu vou aí visitar meus pais, que eu estou com saudades também, e a gente se fala pessoalmente de novo. E, por enquanto, eu vou curtindo os encontros virtuais, porque é uma forma de estar junto, né? Pode não ser ideal, eu tenho muita saudade de dar abraços nas pessoas. Mas, por enquanto é isso, e eu fico muito grata, porque a gente tem esse negócio chamado internet.
e a gente pode continuar em contato com quem nos importa e continuar agindo, trabalhando, atuando no mundo de um jeito que para a gente faz sentido. Tá bom? Então, fica aí o convite para a semana que vem. Tenham uma ótima semana. E assistam de novo. Implementem essas estratégias e eu vou adorar saber de vocês, quem quiser me contar, ou contar outras estratégias que tenham funcionado de alguma forma. Vocês podem também compartilhar isso lá no Facebook, que é facebook.aniacam.psi. Lá também tem espaço para comentários, tá bom? Vou adorar saber de vocês. Então, muito obrigado por estarem com a gente, uma ótima semana e eu espero muito que a sua família chegue ao final desse desafio, se é que tem um final, que ela chegue fortalecida, com os laços cada vez mais fortes, com novas habilidades desenvolvidas e que vocês possam perceber que muita coisa boa aconteceu misturado no meio de algumas coisas não tão boas assim. Tá bem? Fiquem bem. Até breve.